O bode, ele é diferente da ovelha. A ovelha, ela precisa de um aprisco. A ovelha sozinho se perde. A ovelha não tem dificuldade de caminhar sozinha. Já o bode, ele não consegue caminhar com o rebanho. Ele prefere a individualidade. Ovelha, quando o pastor a chama e exorta, ela se submete, ela ouve a voz do pastor. O bode não, ele não aceita a correção, ele não aceita a exortação. O bode tem uma característica que quando alguém se aproxima dele, ele gosta de dar cabeçada. Bode prefere a confusão, a contenda, não gosta de viver dentro de um aprisco. Já a ovelha é um animal manso, é um animal dócil, ouve a voz do pastor e decide viver debaixo da submissão. Já o bode, ele gosta de contenda, de confusão, divisão. Se exortá-lo, ele dá cabeçada. Pergunta para esse irmão: você é bode ou ovelha nessa noite? Pergunta. Então Davi está expressando, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo o Senhor. Observe que a maneira como ele se expressa falando sobre Deus é colocando Deus na posição de Senhor. Os judeus faziam isso porque eles tinham temor de pronunciar o nome do Senhor. A primeira vez que Deus se apresentou a Moisés, Deus disse a Moisés: diga que Yahvé te enviou. Diga que o eu sou te enviou. Os judeus, com temor de pronunciar essa expressão, substituíram o verbo hebraico de Yahvé para Adonai, que significa Senhor. Então a maneira como Davi se deporta a Deus é com temor. O Senhor. Davi tem temor de se relacionar com Deus. Davi tem temor de falar sobre o nome de Deus. E se nós queremos as bênçãos do Salmo 23, nós precisamos caminhar no caminho do temor. Uma geração sem temor é uma geração sem limite. Uma geração sem temor é uma geração que não respeita princípios. Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, escreveu dizendo que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor vai te livrar de perigos. O temor te livra de adversidades. O temor preserva a sua vida. O temor gera bênçãos para a sua vida. Quando eu ando no caminho da renúncia, no caminho do temor, o temor ele gera bênção sobre mim. Por isso que Deuteronômio capítulo 28 diz que aquele que obedece, a bênção do Senhor te alcançar. Porque o caminho da renúncia gera bênção, o caminho do temor gera bênção, o caminho da renúncia gera honra. Todas as vezes que Deus decide exaltar alguém, Deus exalta a quantidade de renúncia que essa pessoa tem diante de Deus. Deus não exalta somente porque você é legal, é maneiro, é bonito ou tem uma chamada, mas a vida de renúncia que você leva determina o caminho da bênção que você vai chegar. Deus exalta as renúncias que você vive no secreto. Deus honra as renúncias que você vive diante dele. Quando o seu patrão está de repente te humilhando, quando você está sendo humilhado dentro da escola, quando você recebe convites do mundo e você tem condição de agir na carne, e você renuncia a tua carne para viver para Deus. Ninguém viu o que você plantou no secreto, mas quem tem uma vida de temor e renúncia no secreto, tem honra diante de Deus e diante dos homens. Terceiro, Davi disse assim: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Para essa expressão ser verdadeira, ela precisa estar incluída em três vertentes do ser humano. Para essa expressão ser verdadeira, ela precisa suprir
a necessidade do corpo, da alma e do espírito. Porque se o meu pastor só supre a minha necessidade física, eu vou passar problemas na alma. Se o meu pastor supre somente a necessidade do corpo e da alma, eu posso passar problema no meu espírito. A bênção não se torna completa. Então, para que seja completa, ela tem que suprir a necessidade do corpo, da alma e do espírito. O que Davi está dizendo é que quando eu tenho o Senhor como meu pastor, não falta nada para o meu corpo, não falta nada para a minha alma e não falta nada para o meu espírito. Ele está dizendo que aqueles que estão submetidos a esse pastor, ele supre necessidade das emoções, ele supre aquilo que você precisa vestir e comer, como ele traz leveza ao seu espírito, ele preenche o seu espírito, ele traz uma palavra que somente ele pode dar, que se chama gozo de espírito. Davi vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz pousar em pastos verdes. Olha que interessante isso. Davi está dizendo que o Senhor, ele me leva a pastos verdejantes, porque o pastor sabe o tipo de alimento da ovelha. O pastor sabe o tipo de alimento que a ovelha consome. Ele sabe aquilo que eu preciso. Ovelha não come qualquer tipo de alimento. Os pastos precisam ser verdejantes. Por isso que bode come qualquer coisa, ovelha não. Ovelha gosta de alimento. Ovelha gosta de qualidade na comida. O que alimenta você não é um movimento que é criado nessa geração. O que alimenta você não é a performance que é construída no meio do púlpito. O que alimenta você não é o tipo de som ou o tipo de estética que você está vendo no ambiente. O que te alimenta é a palavra que o teu pastor entrega sobre sua boca. O que te alimenta é o que o teu pastor te dá. O que te alimenta é a palavra que vem do céu. E é uma palavra que vai te alimentar tanto que vai passar os meses e você vai continuar guardando o alimento que o Pai te entregou. Por isso que o que segura uma ovelha não é a altura do cercado. O que segura uma ovelha é a qualidade do pasto. Eita Jesus, você não ouviu isso não, vou repetir isso aqui. O que segura uma ovelha não é a altura do cercado. O que segura a ovelha é a qualidade do alimento. Então pode ter aparência, pode ter estética, pode ter luzes, pode ter qualidade na aparência, pode ter performance, mas o que chama a atenção da ovelha é a qualidade do alimento que está sendo entregue. Se o alimento é bom, a ovelha fica. Então não fique preocupado com aqueles que vão embora, porque se o pasto é verdejante, a ovelha vai permanecer.